Bom dia, meus queridos irmãos. A graça e a paz do Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família neste tempo tão precioso. Hoje, dia 5/11/2020, estamos iniciando aí mais um Café com Coragem, que tem aí como um objetivo aumentar a nossa imunidade emocional, física e também espiritual. E esse é o dia que o Senhor fez para todos nós podermos estar juntinhos aí nesse grande dia precioso de quinta-feira. A temperatura aqui em Sorocaba, porque eu estou aqui em Sorocaba, na igreja do meu amigo pastor Eduardo Bortolossi. Foi um tempo precioso de reunião com toda a nossa liderança da região e foi um tempo muito precioso, foi um tempo maravilhoso onde nós tivemos aí para dividir os nossos pensamentos, dificuldades, um tempo de oração, um tempo de clamor. Então foi muito bom. Por isso que eu até coloquei para nós começarmos um pouquinho além do nosso horário habitual e normal, mas valeu a pena porque estamos aí. A alegria do Senhor é a nossa força, que a alegria do Senhor seja a tua força também e que Ele possa te fortalecer demais nesse dia que Ele fez para cada um de nós. Temos separado um tempinho para falar de oficina de restauração de sonhos, restauração do amor, restauração, falamos ontem a respeito também da restauração da paixão, e nesta manhã nós queremos falar a respeito da restauração de propósito. E eu sei que a sua vida, minha vida, nossa vida vai ser muito abençoada, porque vivemos por um propósito, caminhamos por um propósito e precisamos restaurar e viver, direcionar a nossa vida e vivendo como para um propósito também e para um novo momento e um novo tempo também da nossa vida. Então, aqui em Sorocaba nós estamos, deixa eu ver aqui, nós estamos com 26 graus. Então, 26 graus aqui em Sorocaba, nós estamos aí, a temperatura está quente. Glória a Deus por isso, e glória a Deus aí pela sua vida que está nos acompanhando aqui, separou este tempo para juntinhos aí dividirmos esse pensamento. Eu quero já então conversar com você a respeito de tempo de restaurar os propósitos, tempo de restaurar o propósito de Deus para a nossa vida e tempo de restaurar também o nosso propósito de vida. Porque precisamos viver com um propósito e por um propósito. Precisamos viver com um propósito e por um propósito. Então, junto com você, eu quero dividir essas questões da vida. Diz aqui, a questão da qual, pelo motivo do qual nós estamos aqui vivendo nessa terra, precisa haver um propósito. A nossa jornada precisa haver um propósito, precisamos ter uma meta, precisamos ter um objetivo, precisamos caminhar em uma direção. Então, nesta manhã, com mentoria, naquilo que nós já ouvimos também, a necessidade de caminharmos dentro dessa linha, eu quero até colocar algumas coisas que nós ouvimos nesta manhã, tivemos um tempo de oração junto, mas quero desenvolver esse pensamento. Qual é o sentido da vida e em qual propósito e qual objetivo você quer alcançar na sua vida? Você está vivendo por um propósito? Você está vivendo com um objetivo? Martin Luther King Jr. ele disse assim: se nós não tivermos um motivo pelo qual morrer, não vale a pena viver. E viver por um propósito é entender que tudo começou com Deus e em Deus e vai terminar também em Deus. Tudo começou nele, então vai terminar nele. Gênesis apresenta Deus no início e
Apocalipse termina também apresentando o Senhor lá no final, ele sendo glorificado, ele sendo exaltado e nele se cumprindo também todas as coisas. Então, se começou nele e terminou nele, a nossa jornada de vida precisa então ser baseada nele. Carl Jung, que é um pensador, psicólogo também, Jung, ele disse, um famoso psiquiatra, eu não sei o significado e propósito da vida, mas parece que foi planejada para alguma coisa. Então, fomos planejados. Você foi planejado, nós fomos planejados para alguma coisa, com um propósito definido, com uma direção também definida, com um objetivo definido. Joseph Taylor disse, eu não tenho respostas para o sentido da vida e eu não quero mais procurar. Então, há um sentido na vida e ele diz que ele não quer mais procurar. Então, se essa turma meia confusa entendiam que pelo menos havia um propósito, cansados ou não de procurar, nós pelo menos já encontramos um propósito e sabemos que vivemos para Deus e nele estamos nos movendo. E se vivemos para Deus, eu quero então desafiar você com alguns textos bíblicos nessa manhã tão preciosa de quinta-feira, nesse dia que iniciou com um pouco de chuva para a nossa região, mas que agora sai um sol tão precioso. Eu quero pensar junto com você e eu quero que você escreva isso na tábua do teu coração. Deus diz que Ele criou você com um objetivo, de amar você até o final. Efésios 1:4, tradução a mensagem, diz assim, muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente, tendo-nos escolhido com o objetivo de seu amor. Vou repetir de novo e olha que tradução linda, tradução a mensagem. Muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente um objetivo de ter nos escolhido como foco do seu maior amor. Olha só que coisa linda, Deus criou a tua vida com um propósito, e o propósito dele em criar a tua vida foi de te amar, de te envolver e desenvolver a sua vida nele, com um objetivo nele, de acrescentar na tua vida nele. Deus desejou amar você e ele desejou e escolheu antes da fundação do mundo, nós já tínhamos sido escolhidos. Provérbios 16:4, o Senhor faz tudo com um propósito. Então, repete comigo aí, eu sou amado ou amada do Senhor antes da fundação do mundo, segundo diz o texto de Efésios. Muito bom, repetiu, ótimo. Tradução à mensagem, Sônia. Muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente, tendo-nos escolhidos como objetivo do seu amor. Então, antes da fundação do mundo, Deus tinha me escolhido e te escolhido como sendo um objetivo do amor e da bondade, da graça maravilhosa dele na nossa vida. Deus nos escolheu para termos esse objetivo. E como que nós vamos encontrar outros textos que vão acrescentar isso e mostrar essa verdade nas Escrituras Sagradas? Isaías 44, versículo 2, nova tradução da linguagem de hoje, diz, eu sou o seu Criador e tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. E aqui dentro desse texto também vai uma pergunta para você. Você está vivo hoje por acaso? Você está vivo por um acaso? Você está vivendo por um acaso? Não. Você está vivendo porque Deus te ajudou desde a fundação do mundo. Pode deixar, Sônia, eu vou dar uma olhada na Bíblia, a mensagem, que ela é bem contemporânea e a linguagem muito gostosa também para ler. Se você está vivo hoje, é porque Deus tem te ajudado
desde quando você nasceu. Isaías tem nos ajudado desde o dia do nosso nascimento. Como eu peguei uma sala aqui emprestada para fazer essa transmissão, vou ajustando as coisas aqui. Espera aí, deixa eu acertar aqui as coisas aqui. Opa. Ok. Deixa eu acertando aqui as coisas aqui. Uma sala emprestada. Ok. Deixa eu voltar aqui para não cair a transmissão, ok? Então, Salmo 139, versículo 16. Todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro. Isaías 44, 2, Sônia. Isaías 44, 2. Eu sou o seu Criador e tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Salmo 139, 16. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes deles existirem. Então, antes dos nossos dias existirem, já foram escritos no livro de Deus. Então, mostra um amor incondicional, um amor maravilhoso que Deus desenvolveu na nossa vida, porque tem um propósito também para fazer através de nós. Então, Ele tem. Se Ele tem esse propósito em nós e também através de nós, Ele tem te ajudado. Isso é a manifestação do amor dele. 2 de Coríntios 5:1, também nova tradução da linguagem de hoje. Sabemos que quando for destruída este corpo, essa carcaça humana, que é o nosso corpo, aqui na terra, Deus nos dará para morar nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez e ela durará para sempre. E isso vai de encontro àquilo que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele diz assim: eu vou para a casa do meu Pai e eu vou preparar para vocês um lugar. Olha, há um propósito tudo isso. Há um propósito tudo isso. Ele foi para preparar para nós um lugar. Se ele veio preparar um lugar, então vai de encontro a isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. 2 Coríntios 5:1, dizendo que quando esse corpo se decompor e acabar, nós teremos um corpo permanente e uma morada diferenciada e uma morada celestial com Ele na eternidade. Há um propósito nisso? Então a tua vida tem um propósito e a minha vida tem um propósito. E aí talvez surja a grande pergunta que podemos fazer e que as pessoas vão fazer quando perguntar para você: qual é o meu propósito? Ou como eu vou descobrir o meu propósito? Qual é o meu propósito e como eu vou descobrir o meu propósito? Colossenses 1,16 dá para nós um pontapé inicial. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e também para ele, e a ele então vai ser entregue todas as coisas. Tudo então começou com Deus e tudo então vai terminar em Deus. E se esse foi um propósito de Deus para a minha vida, e qual é o sentido desse propósito? É de ser dele. Então eu preciso olhar para a minha vida, olhar para a minha jornada e olhar para a minha caminhada e me basear nele, tentar descobrir isso nele. E como é que eu vou fazer isso? A palavra sendo meditada a cada momento vai me fortalecer nisso. E se é a palavra que vai me fortalecer nessa jornada, e se começou nele, ele nos atraiu, e olha, pensa bem, o texto diz que ele nos formou desde o início, antes do nosso nascimento. Se foi ele quem abriu os nossos olhos espirituais,
se foi Ele que veio habitar em nós, se foi Ele que veio morar dentro de cada um de nós, se foi Ele que abriu a nossa compreensão, então em que nós vamos basear o nosso propósito? Naquilo que nós queremos? Naquilo que nós achamos? Não, eu preciso basear o meu propósito de vida nele. E como que eu vou então fazer isso? Eu preciso então restaurar agora o propósito, porque então, até então, muitas pessoas vão vivendo no propósito que ele quer, ou que ela quer, e que é o objetivo dela, naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero. E quando eu olho para isso aqui, quando eu olho para a Escritura, eu vejo que se tudo começou nele, se foi ele que começou a boa obra em mim, se foi ele que morreu por mim, se foi ele que abriu os meus olhos espirituais, e se tudo vai terminar nele, o meu propósito de vida então precisa ter como base ele. E como que eu vou descobrir tudo isso? Acompanhando a palavra de Deus. Por isso que eu preciso meditar nela de dia e de noite, para fortalecer a minha caminhada e saber para onde eu vou. Se eu vou fazer isso, então eu vou ler aquilo que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 22, 37 e 38, quando ele diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Olha só que Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Deus dá para nós uma direção e um mandamento de amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Isso eu vou compreender como adoração. Diferente, louvor e adoração, mas eu vou entender isso como adoração. Se eu quero nortear a minha vida com um propósito, eu preciso nortear a minha vida como adoração. E como é adoração? Adoração é colocar Deus em primeiro lugar em todas as circunstâncias e em todas as situações. Tudo que eu for decidir, eu vou me basear em quê? Nele. Eu vou me direcionar como? Olhando para Ele. Se Ele é o meu Senhor e se Ele é o meu Salvador, eu vou focar a minha vida em Deus. Quer dizer que eu vou deixar de viver? Não, não estou falando que você vai deixar de viver, mas a tua vida tem um sentido. João vai me ensinar justamente isso, que agora, se Ele morreu por nós, agora nós que estamos vivos precisamos viver para Ele. E se viver para Ele é a certeza de não deixar de viver, mas de ter uma vida abundante, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em... Exatamente, para termos uma vida em abundância. Então eu vou amar ao Senhor de todo o nosso coração, e eu vou amar o Senhor de todo o meu coração. A sociedade quer te distrair, a sociedade quer te distrair. Meu pastor Ademir, sempre disse assim: quando Satanás sabe que Deus tem um propósito na tua vida e que ele não pode te parar, ele te empurra para que você corra e se distraia dentro do e esquecendo e deixando o propósito que Deus tinha para a sua vida. Focar primeiro, então, focar minha vida em Deus. Segundo, fortalecer a minha fé diariamente. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Cristo. Então, ele está dizendo que nós precisamos amadurecer e avançar dentro de um propósito, deixando a meninice de lado, deixando de ser criança, não sendo mais levado por vento de doutrina nenhum, mas acreditando
que o Senhor e Salvador da nossa vida vai nos conduzir e continuará nos conduzindo em triunfo. Então repete comigo: fortalecer a minha fé diariamente. Mais uma vez, fortalecer a minha fé diariamente. Ok, vamos crescer juntos na igreja? Vamos. Nunca cresceremos em maturidade se ficarmos pensando nas coisas pequenas e se ficarmos baseando a nossa vida nas pessoas. Pare de olhar as pessoas, pare de olhar e olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Busque a maturidade, cresça e se desenvolva. Não se limite por baixo, não se nivele por baixo, mas tenha um objetivo maior, um propósito maior para a tua jornada e para a sua caminhada. 3, anota aí. Primeiro, focar a minha vida em Deus. Segundo, fortalecer a minha fé diariamente. 3, procurar e encontrar o meu ministério e o motivo pelo qual eu faço parte da igreja. Ninguém nasceu para ser assistente. Ninguém nasceu para participar do culto e ir e voltar. Não. Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, versículo 12 e versículo 13, Paulo diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, com o fim de preparar os santos para a obra do seu ministério. Deus te colocou na igreja e Ele te deu dom, e Ele te deu os dons, e Ele te deu talento. Com qual objetivo? Assistir o culto e ir embora? Não, Ele te deu com um objetivo, o fortalecimento e preparar outras pessoas para serem fortalecidas até que todos nós cheguemos ao conhecimento e a plenitude do Filho de Deus. Esse foi o propósito pelo qual o Senhor nos chamou e te chamou também. Bom dia, pastor Edmundo, meu amigo. Como está a temperatura em BH? Pastor Edmundo, o trânsito está perdendo. Será que vai dar virada ainda? Mas enfim, vamos buscar o nosso propósito, porque ainda assim o Senhor está no controle, na direção. 4, cumprir o meu chamado no mundo. Rick Warren diz: a igreja não existe para satisfazer as nossas necessidades, mas diz: nós existimos como igreja para satisfazer a necessidade dos outros. Vou repetir, dentro dessa questão de desenvolver o chamado e o ministério, a igreja não existe para satisfazer nossas necessidades. Nós existimos como igreja para satisfazer a necessidade dos outros. Deus te chamou para você suprir e ser bênção na vida de alguém. Então você não pode assistir o culto, terminar o culto e você ir embora. 19 graus lá em BH, tomara que tenha uma virada aí, estamos torcendo para isso, mas enfim, tá difícil, hein, pastor Edmundo? Tá difícil esse negócio aí, mas vamos lá. Cumprir o meu chamado. Atos 20 e 24, o apóstolo Paulo diz: todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar da graça maravilhosa dele. O que é que Paulo está me dizendo aí? Que cada discípulo tem um ministério na igreja. Amém, Jéssica? Tomara que ele vença mesmo, de virada aí para ser mais gostoso. Agora, cada discípulo tem um ministério na igreja. E cada discípulo tem uma missão no mundo. Vamos repetir todos juntos nessa manhã? Cada discípulo tem um ministério na igreja e cada discípulo tem uma missão no mundo.
Romanos 10, 14 ao 15. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar nada? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então cada discípulo tem um ministério na igreja e uma missão no mundo, e nós, olhando para isso, nós temos uma missão: missões e evangelismo. Eu preciso restaurar o meu propósito de vida como indivíduo, e eu preciso restaurar o meu propósito de vida também como igreja. Precisamos restaurar isso. Olha uma frase que ouvimos nessa manhã, juntos aqui no nosso trabalho de mentoria: a igreja que vai às ruas e a igreja que vive em propósito é a esperança daqueles que não vão para a igreja. Vou repetir: a igreja que vai às ruas e a igreja que vive em propósito é a esperança dos que não vão para a igreja. Então você nasceu com um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Ele te chamou com um objetivo, Ele te chamou com um propósito. E qual é o final de tudo isso, queridos? O final de tudo isso está lá em Apocalipse 4 e 5. 4 e 5. Pastor Edmundo, não somos medidos por Deus pelo que recebemos ou temos, mas pelo que damos. Somos uma fonte sempre jogando e não um depósito. Perfeitamente. Olha aí, fomos chamados para ser igreja, então nós precisamos ir para aqueles que não têm igreja. Você precisa começar a se movimentar e, pelo menos, se não está indo para a rua, mas as pessoas que estão visitando a tua comunidade, visitando a sua igreja, termina o culto, para com aquela rodinha e vai até essas pessoas aí, dá para eles um sentido, dá para eles uma direção. Vamos à rua, vamos para o evangelismo, vamos para o discipulado, vamos fazer missões, precisamos viver para um propósito. E Apocalipse 4, 5 diz que vai naquele dia haver povos de todas as línguas, tribos e nações diante do trono do Cordeiro. Gênesis inicia com Deus, Apocalipse está terminando com Deus. Estaremos lá. E a grande questão de estaremos lá é: quem é que nós vamos levar para lá? Quem vai estar conosco lá naquele dia? Eu vivi essa vida, eu vivi nessa vida, e quem foi que eu levei para estar em Apocalipse 4? No arrebatamento da igreja, né, pastor Edmundo? Apocalipse 4, uma grande porta no céu que se abriu, e lá em cima um grande número de pessoas, e vivendo um momento extraordinário, e vivendo um tempo precioso. Quem que eu levei para lá? Aí é uma vida com propósito, a vida de poder colocar alguém, caminhar com alguém, estar com alguém, e aquele dia poder aquela pessoa te abraçar e falar: eu estou aqui por tua causa. Se eu estou aqui é por causa de que você investiu na minha vida, você gastou um tempo comigo, você orou comigo. Isso é um propósito, querido. Então é ter um propósito, porque esse dia vai acontecer, e esse dia ele vai chegar. E em que eu vou então direcionar e permear a minha vida? É justamente nesse dia, porque a alegria desse dia será indescritível. A alegria desse dia ninguém vai poder tirar, ninguém vai poder roubar, e vai ser único. Eu não quero chegar naquele dia e não ter ninguém para abraçar, ter pessoas que eu pude auxiliar e ajudar ali. Esse é o propósito. Deus quer que tenham pessoas lá naquele dia, homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, daqueles que foram comprados através do precioso sangue de Jesus Cristo. Então vamos viver com um propósito, vamos caminhar com um propósito. Que Deus nos fortaleça, queridos. Nós tivemos um tempo precioso, maravilhoso de oração
aqui na Ibis nessa manhã. E tivemos um tempo maravilhoso, tinha um tempo precioso com o pastor Eduardo, e tempo maravilhoso aqui, acreditando que o Senhor vai nos renovar a cada dia, e como é bom termos pessoas que orem junto conosco, que caminham junto conosco, que acreditam em nós, que mandam palavra de incentivo. Mas como é bom quando nós começamos a ser pessoas para outras pessoas, gente para outras gentes, indivíduo para outro indivíduo, porque aquele dia ele vai chegar, e aquele dia, o que é que nós vamos apresentar dentro de ter vivido com propósito? Por isso que eu disse que Martin Luther King disse: se não houver um motivo, um alvo pelo qual morrer, não vale a pena viver. Nesta manhã, alinhe o teu propósito, alinhe o teu propósito com Deus. Alinhe o teu propósito em Deus. Vamos estabelecer uma meta nele. Olha, Senhor, me ajuda a te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o entendimento. Senhor, me ajuda a pelo menos uma pessoa. Senhor, me ajuda nas minhas escolhas a glorificar o teu nome, a exaltar o teu nome. Porque para isso que nós somos chamados, com esse propósito, com esse objetivo. Deus te chamou para isso. Ele te escolheu antes da fundação do mundo para te colocar dentro da igreja. Ele te escolheu antes da fundação do mundo e Ele colocou você dentro da igreja. Ele te colocou Ele te escolheu desde a fundação do mundo porque Ele acredita que você tem um potencial e porque Ele ia colocar o dom que Ele tem para a tua vida em você, porque Ele viria morar em você através do Espírito Santo, porque Ele iria te capacitar para que juntos pudéssemos concluir a grande obra e o projeto de Deus para a nossa vida. Sabe que Ele quer que me motiva muito mais em tudo isso? É saber que Ele, na verdade, está nos dando uma oportunidade para nós andarmos na carruagem com Ele. Elias era o melhor? Não, Deus deu a ele a oportunidade de iniciar o ministério profético, para que Elias andasse numa carruagem, fosse arrebatado numa carruagem, num redemoinho de fogo. Deus está nos dando uma oportunidade de viver de uma maneira gloriosa, de uma maneira maravilhosa que vai glorificar e exaltar no nome dEle. Ele quer me dar uma oportunidade, para andarmos nessa carruagem de fogo e para estarmos com Ele naquele dia. Naquele dia Ele vai falar assim: 1 talento foi multiplicado, 2 talentos foi multiplicado, 5 talentos foi multiplicado, 10 talentos foi multiplicado. Entra no gozo do teu Senhor, para a vida que está preparada para você desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Restaure, é tempo de restaurar o propósito de Deus na tua vida. Não viva apenas por viver, mas tenha um propósito. Não trabalhe apenas pela aposentadoria, mas trabalhe por aquele dia, porque aquele dia também vai chegar. Como a aposentadoria pode chegar também, mas aquele dia vai chegar. Então que Deus abençoe essa palavra aí no teu coração. Que Deus abençoe essa palavra na tua vida, que Ele te fortaleça demais. Vamos viver firmes com um propósito. Vamos viver firme com um objetivo. Vamos orar nesta manhã preciosa. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pelo nosso chamado, obrigado pela nossa vocação, obrigado por essa manhã, nessa oficina de restauração do café da manhã, obrigado pela vida dos meus irmãos que apesar do atraso estão aqui comigo, por aqueles que vão assistir depois. Muito obrigado pela vida deles, fortalece e sustenta a cada momento e a cada instante, e que esta palavra assim singela possa ajudá-los a restaurar o propósito do coração de cada um deles. Seja conosco, nos fortaleça no Senhor na nossa jornada, na nossa caminhada, para que o Teu nome seja glorificado em cada um de nós e através de nós. Em nome de Jesus oramos agradecidos a Ti. Amém, amém e amém. Como dizemos sempre, em todo tempo e em todo momento,
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que com ele também nos dará todas as coisas. A ele seja o amém para todos sempre e para a glória de Deus Pai. Amanhã, firmemente, 10 horas, né? 10 horas, hoje, excepcionalmente, por causa do nosso encontro aqui com o pastor Eduardo, trabalho nosso de mentoria, então vamos trazer esse momento, mas amanhã, firmemente, às 10, nosso Café com Coragem, com a nossa oficina de restauração, e amanhã, com a oficina de restauração, é tempo de restaurar a alegria. Deus abençoe a sua vida, um ótimo dia, um ótimo momento, restaure o teu propósito e seja feliz e tenha uma vida abundante em Deus. Um beijo no teu coração e até amanhã às 10 horas com mais um Café com Coragem. Deus abençoe a todos, cada um. Deus abençoe o pastor Edmundo, depois nos falamos aí, quero bater um papo contigo. Deus abençoe, forte abraço, um abraço no teu coração. Tchau, tchau.